Paz do Senhor, irmãos, com prazer que eu quero compartilhar com vocês um trecho da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 39, versículo 2, que diz assim: E o Senhor estava com José e foi varão próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Quando paramos para ler a história de José, nós vemos que muitas circunstâncias, muitas coisas difíceis aconteceram em sua vida. Mas quando lemos esse versículo, fala que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Em todo o tempo o Senhor esteve com José. E embora José tenha sido vendido para uma caravana ismaelita, embora José tenha sido depois vendido como escravo, mas o Senhor estava com José. Nas situações difíceis, o Senhor estava com José. Deus, ele tinha planos tão elevados para a vida de José, que todas as situações pelas quais ele passou, era um meio de Deus prepará-lo para aquilo que haveria de vir, para aquilo que Deus tinha planejado para a vida dele. E nós sabemos, lendo a história de José, nós vemos os sentimentos que os seus irmãos tinham sobre ele, aquele sentimento que eles cultivaram em seus corações, que eram sentimentos ruins, né? E que eles achavam que José tinha uma mania de grandeza, que José queria ser superior a eles por causa dos seus sonhos, por causa do que ele relatava, daquilo que ele sonhava às noites. Mas as situações foram acontecendo na vida de José. Os seus irmãos o venderam como escravo para o Egito, e lá a presença do Senhor não deixou de ser diferente na vida de José. Por quê? Porque José, ele tinha Deus na sua vida, Deus estava na sua vida. A presença de Deus na sua vida não aconteceu quando ele estava lá no Egito. A presença de Deus foi algo real na sua vida desde a sua infância. Não passou a acontecer em razão do que ele ia ser, ele iria vir a ser. A presença de Deus não aconteceu devido à razão do que ele viria a ser. Mas Deus era presente, Deus estava em José. E José, ele temia, José, ele amava a Deus. Ele era um homem de Deus, uma luz em meio às trevas. E as situações difíceis pelas quais ele passou, as crises que ele enfrentou, em nenhum momento fez com que ele deixasse ser influenciado por elas. Ao contrário, por onde José passou, ele influenciou pessoas. Seja lá na prisão, ele influenciou pessoas. Seja na casa do faraó, ele influenciou pessoas. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. E como um homem de Deus, ele teve uma influência muito grande no Egito. E quanto mais provas, quanto mais tribulações que ele passava, maior era a sua influência, até que ele chegou no trono de Faraó e no império inteiro. José, ele influenciou a vida de Faraó, mas o Egito e o Faraó não influenciaram em nada na sua essência. Josué continuou sendo o homem de Deus. E algo me levou a pensar sobre as nossas vidas. Como nós temos vivido? Nós estamos influenciando ou deixando de ser influenciados pelas circunstâncias que nos rodeiam, pela situação que estamos passando. Sabe, é muito fácil deixarmos sermos influenciados, mas uma coisa é certa: Deus nos chamou para não sermos influenciados, mas Deus nos chamou para influenciarmos as pessoas, né? Durante todo esse ano, que foi todo atípico, nós estamos, a mídia, a televisão, as notícias, os acontecimentos, elas vêm tentando nos influenciar para acreditar que Deus não está olhando para nós. A mídia vem tentando nos mostrar que nós estamos simplesmente ao léu, mas essa não é uma realidade.
Os olhos de Deus continuam sobre nós. Assim como o Senhor estava com José, o Senhor continua estando com os seus filhos, sendo nas enfermidades, sendo nas crises, sendo nos problemas financeiros. O Senhor, Ele permanece conosco. E a pergunta que fica é: diante de tudo isso, nós estamos influenciando pessoas para o bem? Estamos influenciando as pessoas para conhecerem mais quem é o Deus que nós servimos? Ou nós estamos nos deixando ser influenciados pelas situações? José, ele passou por crises, ele passou por aflições, mas ele foi um homem influenciador. Durante todo o período que ele esteve ali, ele foi um influenciador. José, ele estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Nós estamos neste mundo, nós estamos passando por essas situações difíceis, mas nós não somos deste mundo, nós não somos daqui, nós somos forasteiros nesse mundo. Nós somos chamados, nós somos escolhidos por Deus, assim como José foi escolhido para fazermos a diferença nesse mundo, na vida das pessoas. E José fez a diferença, ele foi um influenciador, porque ele fez escolhas certas. José, ele não permitiu que mágoas, que ressentimentos, que sentimentos negativos tomassem conta da sua vida, ocupassem o seu coração. Mesmo em meio a todas aquelas circunstâncias que ele passou, ele não deixou de ser um influenciador, um canal usado por Deus. E esse versículo deixa muito claro que Deus estava com ele, que o Senhor estava com ele, e por isso José foi um homem influenciador. Deus tem estado na tua vida? Deus tem se feito presente na tua vida? Você tem permitido que Deus esteja agindo na sua vida? Você tem permitido que o Senhor te use como influenciador neste mundo, neste momento tão atípico que estamos vivendo? Nós fomos chamados para fazer a diferença e mais do que nunca nós precisamos agirmos como filhos de Deus no meio das trevas, no meio desse mundo que nós estamos vivendo, essas circunstâncias tão difíceis que estamos vivendo. Mais do que nunca, nós precisamos mostrar para as pessoas que o Deus que nós servimos, Ele não mudou, Ele não falhou e Ele ainda permanece no controle de tudo e que cuida de tudo. Mesmo que nós não sabemos no que se passa ao redor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de todos os acontecimentos e Ele permanece ativo no nosso momento atual. O Senhor não está simplesmente como observador, mas Ele permanece ativo no momento atual. E Ele está olhando para cada um dos seus filhos, olhando para este mundo todo. E Ele quer ver a mim, a você, como pessoas influenciadoras do bem nesses momentos tão difíceis pelos quais passamos. Que o Senhor nos abençoe, meu amado, que o Senhor abençoe a você, minha querida, que nós possamos ser um José desse mundo atual, que permitiu que a sua influência fosse notada e permitiu que crescesse em meio às provas e tribulações, mas a cada novo passo que dava, produzia maior influência, até que ele chegou a ser um governador do Egito, o segundo depois de Faraó. Porque ele permitiu ser um homem usado por Deus. Porque ele escolheu ser influenciador do bem. E não deixou com que nada apagasse a presença de Deus na sua vida. Que assim sejamos nós também, meus amados. Vamos permitir, vamos ser influenciador do bem, de boas novas, nesses momentos tão difíceis que estamos passando, onde as pessoas estão carentes de palavras, carentes de esperança. Vamos levar a esperança para esses corações, porque o Senhor está conosco, o Senhor é por nós, e quem será contra nós? Eu deixo essa palavra para você. Medite como você está vivendo nesse momento. Pai querido, Pai amado, como igreja tua, nós estamos diante da tua presença e nós sabemos, Senhor, que as circunstâncias não são boas, mas porém, Senhor, temos a confiança em nosso coração
que o Deus a quem servimos, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e é eternamente o mesmo, Pai. E por isso, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos, ajuda-nos como igreja Tua a sermos luz das trevas, a sermos influenciadores do bem, das boas novas, Senhor, da Tua palavra, Pai, para aqueles que estão tão carentes, tão necessitados, Senhor, aqueles que não têm esperança, que possamos levar a palavra de esperança, que é a Tua palavra, Senhor, até o coração deles, e que o Senhor possa nos usar para fazermos a diferença neste mundo, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, as nossas vidas e essa semana que temos pela frente, Senhor. Que em nome de Jesus sejamos influenciadores em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, Pai, para Teu louvor e Tua glória, em nome de Jesus. Amém.